Olá, sejam bem-vindos à nossa série Weekly Thoughts, que traz todos os fins de semana um pensamento em voz alta dos nossos conselheiros, embaixadores e também membros da comunidade. São comentários sobre temas relevantes que merecem uma reflexão e que importa partilhar. Hoje, o nosso convidado é o Pedro Gonçalves, diretor de Vendas e Marketing daqui a Portugal, faz parte do Conselho Estratégico da Empower Brands Community e é também membro da comunidade. Tendo uma presença que eu devo dizer, confesso, estou muito feliz. Olá, Pedro, bem-vindo. Olá, Maria José. Obrigado eu pela simpática introdução. É um prazer. Eu estou feliz e sabes porquê? Porque nós estamos em mês de aniversário do Empower Brands Channel. O Empower Brands Channel nasceu a 9 de março de 2020, precisamente naquela semana em que fomos todos para casa. E decidimos pôr o canal no ar porque percebemos que o digital ia ser, de facto, o meio mais procurado e, portanto, as pessoas iam estar em casa com vontade de olhar para o mundo e de consumir informação sobre o mundo através do digital. E tu foste, tu e aqui a Portugal, portanto, tu e a tua marca foram extraordinários porque apostaram também nesta visão de que o digital ia ser muito relevante e apostaram no Empower Brands Channel com a sua primeira série de Branded Content. É verdade. Lembro-me perfeitamente, é verdade. O Marketing Mix. O Marketing Mix e o 8K Talks. Exatamente, e o 8K Talks. A participação e o 8K Talks, não é? Foi a minha introdução neste tão desafiante mundo do jornalismo, não é? Digamos assim. Foi um desafio espetacular. E nós estamos muito felizes porque foste de facto uma das pessoas, um dos profissionais que acreditou e o líder de uma marca que também acreditou no nosso Empower Brands Channel. Mas olha, estive à espera que algum canal de televisão me fizesse um convite, mas olha, passou um ano e nada. Não faz mal porque... Portanto, acho que tenho que treinar mais. Não faz mal porque o digital é o futuro. Portanto, estás no canal certo. É verdade. Isso mesmo. Portanto, mesmo que façam um convite, eu vou rejeitar. Pronto, fica já aqui combinado. Exatamente. Só YouTube e só Empower Brands Channel. Só YouTube e só Empower Brands Channel, exatamente. O Pedro, e nem de propósito, falando do futuro, o tema que tu escolhes para esta nossa conversa de fim de semana é a consciência ambiental. Algo que está muito na moda, esperemos nós que não seja moda, seja cada vez mais um estilo de vida, um estilo de fazer negócios, um estilo de criar empresas. E qual é a reflexão, Pedro, que tu também queres de alguma maneira provocar com este tema? Eu escolhi de facto a consciência ambiental ou a ação climática, que é um dos 17 pilares das Nações Unidas, porque há muitos outros que têm a ver com sustentabilidade, não é? E que são igualmente importantes, mas de facto eu escolhi este tema porque acho que é o mais importante. Primeiro porque sou pai e preocupo-me com os meus filhos e com as gerações futuras, e eu penso que muitos dos responsáveis por, enfim, prejudicar o nosso clima e o nosso mundo, que é uma aldeia global, provavelmente não pensam nas gerações futuras. Pensam mais, enfim, no aspecto material, no aspecto do lucro de curto prazo, no enriquecimento próprio, e pouco, de facto, no facto de que, enfim, nós estamos cá hoje, mas amanhã estão cá os nossos descendentes e há que atuar para proporcionar a esses nossos descendentes um nível de vida, enfim, ambientalmente saudável, não é? Mas não é para aí que de facto estamos a caminhar, e daí esta grande preocupação a nível global, principalmente das Nações Unidas, que enfim, que tem atuado e tem chamado a atenção através do nosso digníssimo representante António Guterres, mas enfim, tem a força que tem, e infelizmente deveria ter mais, porque acho que, embora a pandemia, que começou o ano passado, como disseste e bem, com um lockdown importante e que agora se está a repetir, é verdade que isso resultou em níveis de diminuição de poluição interessantes. Em algumas cidades chegou até aos 60%,
como é o caso de Milão, São Paulo 50%, outras cidades 20%, 30%. É verdade que houve essa diminuição, mas na realidade estudos indicam que não há uma paragem da alteração climática, não há uma paragem do aumento gradual da temperatura. Ainda há pouco tempo foi noticiado que um grande glaciar se estava a fragmentar e que, enfim, poderia ter consequências mais ou menos graves. E isto começa-se a ouvir com alguma regularidade, não é? E penso que isto não tem uma solução única, acho que é um trabalho de todos nós, uma consciência, daí eu ter chamado de consciência ambiental, porque acho que tem que começar em cada um de nós, e todos nós temos que fazer o nosso papel e dar o nosso contributo, porque todos nós somados fazemos parte deste todo que é a nossa terra, digamos assim, e de outra forma não vamos conseguir lá chegar. A pandemia trouxe, de alguma maneira, uma maior consciência também, no sentido em que as pessoas perceberam que, se calhar, a sua pegada ecológica melhorava, não é? Se evitassem determinado tipo de ações que perceberam que com a pandemia elas são possíveis, nomeadamente a questão de utilizar os carros todos os dias, ir para o escritório todos os dias, portanto, fazer reuniões a nível internacional constantes, portanto, os aviões constantemente no ar, ou seja, eu acho que a pandemia pode ter trazido um bocadinho esta consciência de que, se calhar, como tu dizes muito bem, podemos evitar uma série de comportamentos que temos e de ações que executamos e que podem melhorar, mas, como tu dizes, também não basta, não é? Porque... Sim, sabes qual é o meu receio? Desculpa interromper-te. O meu receio é que depois disto, e é um receio que não é só meu, portanto eu também fui ler alguma coisa sobre o assunto, é que depois disto poderemos assistir a uma tentativa de recuperação, porque, enfim, obviamente que a pandemia não tem afetado só a saúde, tem afetado muito a economia e ainda vai afetar mais. Portanto, eventualmente a crise vai acelerar depois deste lockdown e, enfim, nós sabemos que a própria banca está a sustentar muitas empresas e não sabemos muito bem o que é que vai acontecer quando isso deixar de ser feito pela banca. Mas, na realidade, há quem defenda que depois de passarmos por este período de pandemia e com o intuito de acelerar a recuperação económica, estes níveis de poluição que estamos a assistir hoje em termos enfim, de quebra dos níveis de poluição, vamos assistir a uma tentativa de recuperação enorme, e há quem diga que os níveis de poluição vão aumentar em relação àqueles que estavam anteriormente e que eram conhecidos antes da pandemia. Portanto, isso é um bocado assustador, não é? É óbvio que existem organizações como a Organização das Nações Unidas, existem a União Europeia, existem pactos ambientais que deverão ser cumpridos. Aliás, no caso do setor automóvel, é um setor que, entre aspas, sofre bastante com isso e, portanto, esta aceleração dos construtores automóveis para a transição para viaturas eletrificadas e 100% elétricas tem muito a ver com isso, tem muito a ver com as metas de emissões que foram colocadas pela União Europeia, e na União Europeia, enfim, é um conjunto de países que chegaram a esse acordo, e muito bem. E aqui é um bom exemplo disso, portanto, ainda há pouco tempo, no mês de janeiro, o nosso CEO global anunciou, de facto, uma notícia fantástica, que é nós iremos até 2026, portanto, nos próximos 5 anos, ter no mercado 11 modelos completamente eletrificados. Portanto, isto é um objetivo muito ambicioso, um objetivo de sermos líderes no mercado da eletrificação, e isto tem muito a ver com o pacto de sustentabilidade que a própria empresa assinou e com os seus acionistas. Mas pronto, quer dizer, vemos esta transição que é um pouco forçada, ok? Não é uma transição consciente, é uma transição forçada, mas que vai ajudar, como é óbvio. Mas depois vemos outros setores e outros países que são, de facto, muito, muito poluentes e que contribuem muito negativamente para
para estas alterações climáticas e não vemos assim tanta preocupação. Portanto, vemos uma preocupação muito mais económica e pouco ambiental. O que é de facto, como tu dizes muito bem, assustador, não é? O facto de pensarmos que depois da pandemia, quando começarmos a ter a capacidade de regularizar aquilo que era a nossa vida dita normal, que se esqueçam, enfim, todas as lições que se aprenderam aqui com este momento mais complicado na vida da humanidade e que também, de alguma maneira, trouxe, obviamente, alguns benefícios ao planeta, que foi travar um bocadinho os nossos níveis de crescimento económico, não é? Ou a forma como nós estávamos a crescer. Pedro, nós nunca terminamos estas nossas conversas, deixamos aqui, no fundo, este teu tema para que lá em casa todos aqueles que têm a capacidade, se calhar, de decidir, aqueles que estão a pensar em erguer novos negócios, pensar um bocadinho também, não é? De que forma é que esses negócios podem ser mais sustentáveis, menos prejudiciais, afetar o menos possível o ambiente. Deixa-me só acrescentar o seguinte, eu recordo-me que nós, há 2 anos atrás, fizemos uma coisa interessante, que foi uma viagem num Kia elétrico, e essa viagem ao Norte da Europa, e essa viagem foi muito interessante porque nós às vezes falamos, os carros são muito poluentes, e não pensamos, de facto, até na alimentação. Portanto, foi uma viagem com o objetivo carbono zero, e onde medimos tudo. Portanto, medimos, obviamente, a pegada carbónica e chegámos ao limite portanto, eram 2 pessoas que iam no carro, de medir tudo, inclusivamente aquilo que as pessoas comiam e em que é que isso se repercutia para o ambiente. Portanto, obviamente que isto é levar as coisas um bocadinho ao extremo, mas de facto dá que pensar, mas acho que essa consciência ainda não é intrínseca à maioria das pessoas, ou à grande maioria das pessoas, mas eu acho que os próprios meios de comunicação social têm aqui e nós, em termos de canal também, tem aqui, acho que um papel importante, que é, no fundo, formar as pessoas. Não é só informar, é formar. Portanto, eu acho que as pessoas são informadas, as pessoas sabem que o clima, as coisas estão complicadas, a poluição é de facto uma preocupação, as alterações climáticas e todas as consequências que pode haver, mas eu acho que falta muito formação. E a formação também pode começar nas escolas, não é? E eu tenho filhos e não vejo que haja uma formação a sério perante um problema que de facto é um problema nosso, atual, e que vai se repercutir nas gerações vindouras. Fica aí também mais essa dica, porque não aprofundar mais uma disciplina muito mais direcionada para estas questões do ambiente. Eu sei que eles têm a educação cívica, se não me engano. Sim, sim. Dão algumas coisas sobre o ambiente e a proteção do planeta, mas sendo este um tema crítico, se calhar as nossas escolas e os currículos escolares já deveriam ter também aqui, se calhar, uma disciplina muito focada mesmo nestas questões mais ambientais e mais de sustentabilidade. Pedro, não vais daqui embora sem deixares uma prenda tua, que é como quem diz, sem deixares uma sugestão de cultura e lazer. O que é que te apetece sugerir em época de confinamento para quem nos segue? Eu vou-te dizer uma coisa. Neste momento, a única coisa que me apetece é sair de casa. Não podes. E eu acho que, bom, eu penso um bocadinho naquilo que alguns setores de facto estão a sofrer. Um dos setores de que eu me lembro muito, e há pouco tempo vi uma sala de cinema completamente vazia, e apetece muito ir ao cinema. Quer dizer, nós hoje em dia temos cinema em casa, temos Netflix, enfim, mas sair de casa para ir ao cinema de facto dá-me muitas saudades, e portanto espero que o lockdown acabe depressa e todos nós possamos ir ao cinema assistir àquele filme que mais gostamos. Em termos de lazer, enfim, como eu gosto muito de pádel, também espero, e de golfe, também espero que rapidamente aqueles que são adeptos destas duas modalidades possam agarrar na raquete e no saco de golfe e ir rapidamente fazer estes seus desportos favoritos.
Portanto, eu acho que aqui é mais o desejo de que tudo abra e que toda a gente possa fazer, todas as pessoas possam fazer aquilo que mais desejam, porque, enfim, hoje em dia em casa temos quase tudo, não é? Mas acho que toda a gente está farta de estar em casa. Bom, nem que seja passear um bocadinho nas imediações de casa, podes fazer o teu passeio higiênico. Isso sim, isso claro que sim, isso claro que sim, isso claro que sim. E brincar com as crianças, não? Também faz sentido. Também. Isso tenho aproveitado bastante. Muito obrigada por estar Obrigado eu. de fim de semana com o teu pensamento sobre aquilo que importa nesta ideia de consciência ambiental. Espero encontrar-te aqui em breve. Ok, está combinado. Até uma próxima. Até uma próxima, obrigado. Quanto a si, não quero mais lembrar que deve subscrever o Empower Brands Channel, deve ativar as notificações para ficar a par de todas as nossas séries, de todas as estreias. Já sabe que na próxima semana temos aqui, no dia 9 de março, entre as 6 da tarde e as 7, temos uma talk ao vivo no Empower Brands Channel para assinalar o primeiro aniversário do nosso canal. Uma talk que conta com um painel muito interessante. Vamos falar da magia do YouTube. Afinal, qual é a magia do YouTube e porque é que esta é uma plataforma que mexe com a vida das pessoas, das marcas e das empresas? E nós contamos com a sua presença, como sempre. Até lá, fique bem e em segurança.